E aí, Dani, vou começar por você. Você também apurou o que aconteceu ali, esse mal-estar todo. Quero que você conte para a gente, por favor, em que pé estamos dentro do Supremo Tribunal Federal. Em mares nunca dantes navegados, tá? A crise de confiança instalada entre os ministros do Supremo Tribunal Federal é inédita. Não tem precedentes dentro da corte. Para quem está em casa entender, reunião secreta é um expediente que não era adotado dentro do Supremo Tribunal Federal há décadas, tá? É uma situação, é algo que só acontece quando o momento é de muita gravidade, e é o que era o caso no dia de ontem. Para vocês terem uma ideia, nessa reunião participaram 2 ministros de forma virtual, o ministro Luiz Fux e o ministro André Mendonça. Todos os outros estavam lá de maneira presencial. A reunião era tão fechada, mas tão fechada, e o assunto era tão sensível, mas tão sensível, que nem o copeiro do Supremo Tribunal Federal, da presidência do Supremo Tribunal Federal, a pessoa que leva água e café para os ministros, foi autorizado a entrar. Essa pessoa não teve acesso. Os ministros passaram horas a fio, sem qualquer tipo de assessoria, sem qualquer tipo de intervenção externa, debatendo o que fazer com o caso Master. Desde que o UOL revelou no meio dessa semana, né, na quinta-feira aqui, na quarta-feira, que a Polícia Federal havia entregue na segunda-feira ao presidente da corte, Luiz Edson Fachin, um novo conjunto de evidências encontradas em aparelhos de Daniel Worcaro, dono do Banco Master, que citavam o ministro Dias Toffoli, ele, relator do caso Master no Supremo, mergulhou numa crise brutal. A reunião ontem era para discutir o que fazer com Toffoli, tá? E aí, o que acontece, Mauro, a partir do momento em que o Poder 360 publica, ainda na madrugada de ontem para hoje, por volta de 1h30 da manhã, o registro com aspas, como você disse, dessa reunião. Os ministros amanheceram trocando telefonemas, tentando entender o que tinha acontecido. Eles, inclusive, enviam mensagens uns para os outros dizendo: cara, alguém gravou essa reunião, alguém gravou essa reunião, alguém gravou essa reunião. Os olhos se voltam para o ministro Dias Toffoli, porque qual é o registro que fica do relato feito pelo site Poder 360? O registro que fica é de que o ministro tinha, sim, apoio, de que o Supremo optou por uma solução política. A Polícia Federal, que foi quem apresentou os indícios encontrados no celular de Daniel Worcaro, é criticada pela amplíssima maioria dos ministros, que, de novo, do que se extrai do relato publicado, optam por um caminho corporativista e chegam a dizer ali mais ou menos que hoje é o Toffoli, amanhã pode ser qualquer um de nós. A reunião termina com uma saída de fato política. Publica-se uma nota onde os ministros afiançam a posição do Toffoli, rejeitam declarar o suspeito, mas o ministro, por opção própria, grandeza e institucionalidade, opta por deixar o processo. E ele é redistribuído. Redistribuído a quem? Ao ministro André Mendonça. Ministro André Mendonça, que no relato do Poder 360 diz: olha, eu vou ser tratado com eu vou receber esse mesmo tipo de tratamento da Polícia Federal. O que está acontecendo aqui é uma ilegalidade. Ministro Luiz Fux, que é, por exemplo, publicamente um dos defensores do Código de Conduta, diz, segundo o relato do Poder 360, eu estou fechado com o Toffoli. Para mim, isso aqui não tinha nem que estar sendo discutido. Segue o jogo. Ministro Alexandre de Moraes aparece tecendo uma série de comentários, dizendo ter falado com o Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Gente, é horroroso. É horroroso. É uma exposição brutal das entranhas do que pensam os ministro Nunes Marques, exposto também de uma maneira assim, ele diz, agora delegado, basicamente o que ele quer dizer, segundo o relato do Poder 360 agora delegado vai afastar ministro de Supremo. E aí o que acontece com o juiz lá da comarca, que o delegado não gosta dele, vai ser afastado por polícia? Não, isso aqui é uma ilegalidade. Então veja, é um retrato que deixa a Suprema Corte nua. O que está acontecendo agora? Basicamente o ministro Dias Toffoli, por óbvio, rechaçou ter sido autor de gravação, mas não rechaçou o conteúdo
do relato do Poder 360, o que só piorou o ambiente. O Supremo vem num bate-cabeça desde amanhã, sem saber sequer se manifestava formalmente sobre, primeiro, o relato do Poder 360 e agora sobre as suspeitas de que houve gravação de uma reunião secreta dos integrantes da Suprema Corte. Então, assim, o clima agora é basicamente de desconfiança entre os próprios, os grupos que existiam tendem a se fechar. Então, ministro Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, talvez Gilmar Mendes, mais fechados entre si, Carmen Lúcia, Luiz Edson Fachin, mais fechados entre si. O que acontece com André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, devem se resguardar, ficar cada vez mais fechados, porque esses três ministros já não circulavam tanto entre os demais. Tá? A ideia de 10 ilhas, né, são 11, mas uma cadeira está vaga, então a ideia de que o Supremo é formado por 11 ilhas, né, que não se comunicam, nunca esteve tão viva quanto agora. De novo, é uma crise sem precedentes de confiança entre os próprios pares. É muito, muito grave, Mauro, o ar do que está acontecendo e do que está sendo discutido neste momento na Suprema Corte em Brasília. Tem uma frase, Dani, atribuída ao ministro Flávio Dino, que ele diz o seguinte, isso aqui se referindo ao relatório da Polícia Federal que foi enviado ao ministro Edson Fachin. Ele teria dito o seguinte, abre aspas, isso aqui é um lixo jurídico. Esse problema é político. O ministro, se referindo a Dias Toffoli, o ministro pegou uma causa bilionária de 55 bilhões e um negócio dele lá com um fundo de 16 milhões é o problema do país? É óbvio que esse não é o problema do país. Isso é para encobrir os interesses dos grandes empresários. E dá a sensação de que são 8 ministros, de um lado, criticando o tempo todo a Polícia Federal, criticando o ministro Edson Fachin por ele ter, inclusive, recebido esse relatório da Polícia Federal e ter convocado aquela reunião, em vez de ter imediatamente devolvido esse relatório, dizendo que aquilo não era válido, aquilo não tinha validade nenhuma. 8 ministros com essa postura contra 2, que seriam o Fachin e a ministra Carmen Lúcia, que estariam ali tentando defender uma saída. E esse relato que foi passado ao Poder 360 dá muito a ideia também de que foi uma iniciativa de Dias Toffoli, no final da reunião, de se afastar da relatoria e não uma pressão que ele teria sofrido para sair da relatoria. Pelo menos eu fiquei muito com essa impressão lendo esse relato do Poder 360. Carla, queria te ouvir também. Mauro, diga, Dani, diga. Desculpa, muito rapidamente. Por isso é que as baterias se voltaram tão rapidamente para o ministro Dias Toffoli, tá? Eu quero, já que você citou o ministro Flávio Dino, segundo relatos, ele é um dos mais irritados e inconformados, tá? Trazendo um pouco do que me disseram os ministros com os quais eu consegui conversar no dia de hoje, diferentemente do que falaram para a Mônica, primeiro assim, a reportagem publicada pela Mônica Bergamo, como sempre, né, 10 de 10, tá? Não tem reparo feito ali, mas o ministro me diz, olha, Daniela, tem mentiras e tem imprecisões no relato que foi feito ali no Poder 360. Mas, mesmo este ministro reconhece que parte dos registros corresponde, sim, exatamente às interações que aconteceram dentro da sala secreta. E esse ministro diz, olha, onde a gente chegou é o fundo do poço. Outro integrante do Supremo falou que está horrorizado e que, bom, a maneira como a corte está exposta agora é inédita, tá? Pense que você colocou como é que o ministro André Mendonça, eu vou abrir aqui também o relato do Poder 360, porque hoje a Carla traz a notícia de que ele teria uma reunião com a Polícia Federal, né? Pense neste ambiente, tá? Se a gente levar aqui ao pé da letra, o que é atribuído a ele, né? O ministro diz o seguinte, segundo a
o registro, né, do Poder 360. Olha, isso não existe. Aqui está claro que não existe relação íntima do Toffoli com o Vorcaro. Em 6 anos, só 6 minutos de conversa. Como disse o ministro Luiz Fux, a palavra do ministro Toffoli tem fé pública. Então, isso está descartado. O que estaria descartada? A relação próxima entre o Toffoli e o Vorcaro. Depois, o André Mendonça, segundo o registro do Poder 360, defende a ex-mulher do ministro Dias Toffoli, Roberta Rangel. O que acontece aqui é o seguinte, a doutora Roberta Rangel advogou durante alguns anos no escritório de Valfrido Vardi, que há 10 anos atende o Daniel Vorcaro, o Banco Master. Tá? E que recentemente deixou a defesa do Master no Supremo Tribunal Federal, acho que já tentando se distanciar do que virou essa imensa crise, né? E aí, olha o que diz. O ministro também, André Mendonça, teria falado sobre... E a questão de eventos? Se for considerada, todos nós somos suspeitos de tudo. Pode acontecer com qualquer um de nós, a investida da Polícia Federal. Quero saber se vão dar esse tratamento para mim. E encerro aqui. Ou seja, reuniu-se hoje sentado numa montanha de gelo, né? Com a Polícia Federal. Imagina também o espírito do diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues.